Em 2020, o Botafogo foi rebaixado na última colocação no Brasileirão, mas agora, 3 anos depois, faz uma campanha simplesmente absurda, com melhor ataque, melhor defesa e muita chance de levar a taça. Mas o que explica o Botafogo tá voando tanto? É o que vamos ver nesse vídeo. 5 fatos que fazem o Botafogo tá quase com as mãos no título. Começando com o primeiro motivo, o atacante Francisco Soares dos Santos, mais conhecido como Tiquinho Soares. Recentemente ele teve uma lesão, mas até ali ele estava sendo simplesmente o melhor atacante do Brasil. Logo aos 3 minutos e meio da primeira partida do Brasileirão, a bola foi cruzada na área e Tiquinho subiu para cabecear pro fundo do gol. Primeira bola na rede dele. Aí no segundo jogo contra o Bahia, o Tiquinho apareceu de novo, dessa vez dando 2 assistências para a vitória por 2-1, mais uma vez sendo fundamental. Mas se alguém ainda não conhecia ele, na partida seguinte todo mundo conheceu o nome Tiquinho Soares. Contra o Flamengo no Maracanã, aos 30 minutos de pênalti, ele abriu o placar e depois, quando tava 2-1 pro Botafogo, aos 25 minutos do segundo tempo acontece isso. Tiquinho pedindo Tietchan no fundo pro Tiquinho! O Tiquinho marcou 2 gols e foi o homem do jogo. O cara tava voando. E nos jogos seguintes só foi mais decisivo ainda. 2 semanas depois contra o Corinthians fez a mesma coisa. Um gol com bola rolando e outro de pênalti. Depois contra o Fortaleza em casa ele fez os 2 gols na vitória por 2-0. Marcou o gol da vitória contra o Cuiabá. E contra o Palmeiras no Allianz Parque também fez o gol da vitória. O cara é decisivo demais, não tem jeito. Aí até a lesão dele na 18ª rodada era o artilheiro do Brasileirão com 13 gols e ainda deu 4 assistências. Pra tu ter noção da importância dele, se a gente tirasse os gols que ele participou, ou seja, não contar com os gols do Botafogo, que ou ele marcou ou deu assistência, o time estaria com 30 pontos somados, menos pontos que o Bragantino. E até esse ano tu talvez nem sabia quem era ele, porque acredite, esse é o primeiro time de Série A que ele defende. Sim, a primeira vez que ele disputou uma partida de Brasileirão Série A foi quando assinou com o Botafogo ano passado. Na verdade, o começo de carreira do Tiquinho foi uma coisa bem modesta. Jogou no 13 da Paraíba, Veranópolis, Sport Clube Pelotas, etc. Até que em dezembro de 2014 assinou por empréstimo com o Nacional da Madeira, de Portugal. Ele foi disputar o Campeonato Português e na temporada 2015-16 se destacou muito. Marcou 10 gols na liga e foi comprado por outro time, o Vitória de Guimarães. Mas ficou pouco tempo no Guimarães, porque logo foi comprado pelo gigante Porto. Sim, ele foi pro Futebol Clube do Porto e destruiu. Nessa temporada 2016-17, ele se tornou o segundo maior artilheiro do Campeonato Português com 19 bolas na rede. Então ele ficou muito conhecido e pelo Porto jogou até setembro de 2020, terminando com 2 títulos portugueses, uma Taça de Portugal e 65 gols no total. Aí depois do Porto ele assinou com o Jinmen Tiger da China, onde por conta de problemas financeiros do clube ficou pouco tempo, e na temporada 21-22 jogou no Olympiacos da Grécia, onde foi campeão grego. Então o Tiquinho não era qualquer coisa, é um craque. O Botafogo em agosto de 2022 acertou demais em contratar ele, mas o Tiquinho não é a única peça fundamental. A segunda razão do Botafogo ser líder não tá no ataque, e sim atrás da defesa. O goleiro Lucas Perry. Esse cara é outro que chegou no Botafogo e tá sendo fundamental. Naquela primeira partida contra o São Paulo, o cara fez 7 defesas, terminando com a nota 7.6 no SofaScore. E contra o Flamengo no Maracanã foi monstruoso. No total foram 11 defesas, algumas muito difíceis como essa contra o Pedro, e ficou com uma nota de 8.6 no SofaScore. Só atrás do Tiquinho. Aí depois ele continuou tendo atuações muito seguras no gol, e contra o Cuiabá teve sua melhor nota. Lá na Arena Pantanal o Botafogo ganhou de 1-0 e o Perry ficou com a nota 9. Foi muito bem. Aí algumas partidas depois contra o Grêmio teve nota 8 e contra o Bragantino 8.7. Aí contra o Cruzeiro no Mineirão, olha só como ele literalmente salvou o Botafogo nos últimos minutos. Vital tem cruzamento na segunda trave. Perry espetacular salvando a cabeçada. No peito, na grama, Nicão, Matheus Vital, na segunda trave, lá vem Cruzeiro, Perry, fazendo milagre! Então o Perry literalmente faz o Botafogo não tomar gol em muitos momentos. Mas se tu acha que o Perry já passou por vários times e tem muita experiência, vai ficar surpreso. O goleiro veio da base do São Paulo e quando subiu pro profissional ficou sendo goleiro reserva. Ele era reserva do São Paulo e praticamente não pisava no gramado. Ele jogou uma partida em 2019, 2 partidas em 2020 e em 2021 foi quando mais jogou, 6 partidas. E um desses jogos foi num vexame que o São Paulo sofreu, quando enfrentaram 4 de julho com o Perry no gol
Gol e perderam de 3-2. Acredite, no geral o Perry não jogava. Então o São Paulo acertou seu empréstimo com o Náutico. E foi pelo Náutico que ele pôde ter sequência de jogos, onde se destacou muito. Na final do Campeonato Pernambucano, decidido nos pênaltis, o Lucas Perry pegou 2 cobranças e foram campeões. Aí na Série B, o cara também teve atuações muito importantes. O Náutico acabou indo mal e ficando na zona de rebaixamento. Mas isso não era nada culpa do Perry, que defendia bastante. Então o Botafogo, que procurava alguém para ser um futuro substituto do Gatito Fernandes, foi lá e comprou o cara em agosto de 2022. Aí no começo ele ficou no banco, até que no final do ano passado, o Gatito teve uma grave lesão e o Perry assumiu o lugar dele. O Perry saiu do banco pra nunca mais voltar. Se não fosse por ele, com certeza teriam tomado muito mais gols. Mas só o elenco não é suficiente para se manter nessa sequência de resultados. Precisa ter também um treinador que comande tudo isso. E de técnico, o Botafogo tá bem servido. Hoje o treinador é um português chamado Bruno Lage. Mas quem começou essa baita campanha do Fogão não foi ele, e sim outro português chamado Luiz Castro. O Luiz Castro chegou no Botafogo em março de 2022, pegou esse time que estava recém voltando da segunda divisão e foi arrumando a casa. Na verdade, no ano passado até teve os momentos de derrotas e tal, mas depois começou a ganhar jogos importantes e se estabilizou ganhando classificação para a Sul-Americana. Para um time voltando da Série B era coisa boa. E nesse fim de Brasileirão 2022, ninguém tava dando muita atenção pro time. As pessoas pensavam, é só o Botafogo. Mas quem tava ligado sabia que esse time podia incomodar muito. E olha só o que o Filipão falou depois do jogo contra o Botafogo na última rodada. As pessoas e os grupos vão se conhecendo. Não é de um dia para o outro. Por exemplo, o Botafogo estava numa dificuldade enorme e o Luiz Castro foi ajeitando e ajeitou o time do Botafogo. Esse time do Botafogo pro ano que vem vai ser muito chato de ganhar deles, vai ser horrível. Sim, o Filipão disse que esse time seria muito difícil de derrotar e acertou em cheio. No começo de 2023, os caras até escorregaram, sendo eliminados do Carioca. Mas com a diretoria dando mais um voto de confiança ao português, ele também ganhou mais confiança ainda do elenco. E esse Luiz Castro não era um cara desconhecido. Ele trabalhou muitos anos no Porto. Foi técnico do Porto B, do time principal em alguns jogos também, e outros times portugueses, como o Rio Ave. Aí no mês de 2019, ele assinou com o Shakhtar Donetsk, que teve um trabalho muito bom, sendo campeão ucraniano e ainda disputou a Liga dos Campeões. Depois disso, ele foi contratado pelo Al Duhail, do Catar, onde também foi campeão nacional, fazendo uma baita campanha, e enquanto estava nesse time, foi contratado pelo Botafogo. E no Fogão, vinha fazendo uma baita campanha também. Mas aí, em junho, com o Botafogo na liderança, ele recebeu uma proposta gigantesca de ninguém menos que o Al Nassr. Ofereceram um salário 3 vezes maior. Aí, né, além da grana, poder treinar o CR7 era algo que fez ele pensar muito e acabou aceitando a proposta. Então Luiz Castro deixou o Botafogo. Aí no lugar chegou o interino Cláudio Caçapa, que não deixou cair a peteca. E em 4 partidas com o Caçapa, o Botafogo ganhou 4. Então se manteve mais ainda na liderança. Aí logo chegou um novo técnico, outro português chamado Bruno Lage. E se o Luiz Castro era bom, esse Bruno Lage também tinha muita experiência. Ele treinou o Benfica por 1 ano e meio, conquistando o Campeonato Português, e até outubro do ano passado era o técnico do Wolverhampton na Premier League. O Bruno Lage não era qualquer coisa, também servido de técnico. Indo agora para a razão número 4, que é as táticas. Esses treinadores que a gente falou, principalmente o Luiz Castro, conseguiram trazer muito bem suas ideias a campo. Quando o time tá sem a bola e ela tá na defesa do adversário, era pressão em cima. Não deixar o outro time ter tempo de pensar e respirar. E essa pressão toda na defesa fazia o Botafogo recuperar a bola com frequência. Aí pegando ela, tenta finalizar o mais rápido possível. Outra coisa importante é que quando pegam a bola, invertem pro outro lado rapidamente. Recebe de um lado e manda pro outro, onde tem menos defesa, deixando o jogador mais livre. Aí com isso e com as peças que tem, conseguem fazer um contra-ataque mortal. Depois que recupera a posse, em poucos passos consegue chegar no gol. Olha só nesse jogo contra o Corinthians. A defesa corta um ataque, ela cai pro Tietê, que é pressionado, mas consegue sair bem. E olha quantos passes só foram necessários para deixar num 4 contra 2. Um contra-ataque muito rápido que levou pro gol. Uma velocidade impressionante. Se você gosta de tática, recomendo o canal Futuri. O cara é fera, mas seria muito difícil colocar isso em prática se os caras não tivessem um elenco que tem. Os dois zagueiros Adrielson e Vitor Cuesta têm muito entrosamento. No meio campo, Tietê, Marlon e Eduardo. E no ataque, Vitor Sá, Luiz Henrique, Tiquinho e etc. E um fato muito importante é que não é um time de só 11 titulares. Quando os caras do banco vão a campo, a qualidade do time praticamente não cai. A reserva consegue manter o nível e podem fazer uma rotação de elenco. Isso ficou muito claro quando foram encarar o Atlético Mineiro com muitos dos ditos reservas e ganharam por 2-0. Pois é, mas tudo isso que eu falei, jogadores feras, treinadores
jogadores e elenco não seria possível. Simplesmente não existiria se não fosse pela razão número 5, o bilionário John Textor. Pra tu ter noção do quão importante esse cara tá sendo, a gente tem que voltar um pouco pro ano de 2020, numa temporada que o torcedor botafoguense sofreu. Os caras tiveram vários treinadores sendo demitidos e foram rebaixados pra Série B na última colocação. E a situação estava muito ruim fora de campo também, com uma dívida bilionária. Então caíram pra B, teve troca na presidência, e em 2021 conseguiram um acesso pra Série A, mas ainda era um clube com muita dívida. Até que nesse 2021, o empresário bilionário americano começou a aparecer nas notícias de futebol, mas não no Brasil, e sim na Inglaterra, quando esse cara chamado John Textor comprou uma parte do Crystal Palace, de Londres. Ele não era um cara do futebol, acabava de começar essa empreitada, e a grana do Textor vinha de empresas de tecnologia, efeitos especiais pra cinema e lá vai. E Botafogo tava procurando investidor pra si. Então rapidinho o projeto do Fogão caiu na mesa do Textor e ele gostou muito. Era um time voltando pra elite que já tinha torcida, história e etc. Aí no final de 2021 ele começou a conversar com os dirigentes do Fogão, fez sua proposta e ela foi aceita. Então em março de 2022 foi oficializado. John Textor comprou o Botafogo e prometeu investimento de 400 milhões de reais, além de assumir também a baita dívida que tinham. E a primeira coisa que o Textor fez foi justamente mudar esse treinador, contratando o Luiz Castro. Se não fosse por ele, o Castro nem chegaria lá. E até ali, o Botafogo não era um time acostumado a gastar milhões em janela de transferência, tá ligado? Pra tu ter noção, do mês de 2018 até a virada de 21 pra 22, eles só tinham gasto com um jogador em transferência, o Meia Chai por 60 mil euros. Mas quando o Textor chegou, literalmente abriu os cofres. O primeiro reforço já chegou por um valor que eles não estavam acostumados. O zagueiro Felipe Sampaio por 400 mil euros. 2 milhões de reais. Aí uma semana depois trouxeram outro cara que seria muito importante. O ponta Vitor Sá, vindo do Al Jazeera por, acredite, 13 milhões de reais. Em reais, essa era simplesmente a maior transferência da história do Botafogo. Não demorou um mês de Textor no comando para fazerem a maior compra do clube. Mas não parou por aí. Na mesma hora que chegou o Vitor Sá, trouxeram outro cara. O meia Patrick de Paula do Palmeiras por, acredite, 6 milhões de euros. 33 milhões de reais. Cara, 33 milhões. Compra que há pouco tempo seria impossível fazer. Pena que o Patrick de Paula lesionou o joelho e não jogou essa temporada. Aí continuou as contratações. Trouxeram o volante Luiz Oyama, o Tietê e o ponta Gustavo Sauer. Nessa janela de transferências gastaram literalmente 60 milhões de reais. E não pararam por aí. Em 2022 também contrataram Diego Hernandes por 2 milhões de euros, o próprio Tiquinho Soares, Lucas Perry e etc. Aí nesse ano de 2023 trouxeram ponta Segovia, Lucas Fernandes por 4 milhões de euros e agora recentemente trouxeram Diego Costa. Que elenco! Desde que o Textor assumiu, o Botafogo já gastou 24 milhões de euros de transferências. Pra tu ter noção, de acordo com o site Transfermarkt, isso é mais que o Botafogo gastou em todas as temporadas dos anos 90 até a chegada do Textor somadas. Que loucura! Então sem ele, esse elenco seria muito diferente. E além do Botafogo e uma parte do Crystal Palace, o Textor também é dono de um clube da Bélgica chamado Molenbeek e comprou também o Olympique Lyonnais, mais conhecido como Lyon. Sim, então pode até ter troca de jogadores entre esses times. Vamos ver como o Botafogo vai se sair no resto da temporada. E aí, tu acha que o Botafogo vai se manter na liderança até o final? Comenta aí embaixo. Clica no botão de se inscrever caso não seja inscrito e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Então beleza, valeu e tchau!